A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Amém? Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o 25, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos porque Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que se revelou a nós, que decidiu não só através da palavra, mas o Senhor decidiu encarnar, decidiu nos salvar, e eu Te louvo por isso, Pai. Te louvo no nome de Jesus. Amém. Nós, muitas vezes, somos atingidos por situações que são muito adversas, que a gente não espera. Ontem aconteceu algo que eu não esperava e gerou um sentimento em mim. Ontem, durante a chuva, eu estava na rua, dentro do carro com a minha família, e a intensa chuva, o granizo, gerou um sentimento muito forte dentro de todos nós que estávamos dentro do carro, e isso tirou a nossa paz e a gente dormiu mal. O nosso sono não foi bom. Meus irmãos, eu vou tirar isso aqui porque não está bom para mim, está dando eco, tá bom? E foi muito interessante, porque depois eu observei que eu fiquei pensando, refletindo sobre a mensagem que eu ia trazer para a igreja hoje de manhã, e eu lembrei que há um ano atrás, ou em 2019, nós tivemos a notícia sobre uma doença que aconteceu no outro lado do oceano, e a gente chegou a pensar que aquilo não ia nos atingir, e ela chega aqui em março. Alguns dizem até que chegou no carnaval, veio pular o carnaval aqui no Brasil. E nós achamos que aquilo ia passar de forma rápida e se alongou. E isso trouxe sentimento dentro da família, onde começaram a ter mais violência doméstica, houveram mais divórcios, houveram maus tratos aos menores, houve o aumento do suicídio entre os adolescentes. Então, algo inesperado chegou e trouxe algo dentro dos lares, dentro da nossa existência, que mexeu com toda a sequência dela.
É muito interessante a gente olhar para o texto bíblico e perceber que a mensagem do nascimento de Cristo trouxe medo às pessoas, mexeu com as pessoas. Mais interessante ainda é perceber que a chegada dessa data, mesmo que o dia 25 de dezembro não seja o dia do nascimento de Cristo, e a gente não vai discutir sobre isso hoje, traz várias emoções, mas não são só emoções boas, são emoções diversas, que não é só de alegria, mas a gente é atingido por outras emoções. E a gente vê isso em Zacarias, quando o anjo chega para Zacarias em Lucas 1,13, o anjo vai dizer para Zacarias: não temas. Você vê isso em Lucas 1,30, quando o anjo chega para Maria e diz: não temas. Você olha para o texto que a gente leu, Mateus 1,20, e você vê que o anjo no sonho fala para José: não temas. Você vai ver novamente quando o anjo fala para os pastores e fala: não temais. O inesperado provoca um medo em nosso coração. Tudo estava indo bem com José. Ele estava noivo de uma jovem dos seus sonhos, ele estava fazendo planos para o futuro. Então José, ele descobre que Maria está grávida. E rapidamente o mundo de José entra em colapso. Ele começa a ter medo do futuro. Se nós olharmos para o versículo 18, vai dizer justamente isso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse coabitado, sem que tivesse tido relações, e ele vai fazer referência a isso no último versículo, no versículo 25, que José não coabitou, não conheceu Maria, não teve relações com Maria até o nascimento de Jesus, certo? E aí, Maria acha-se grávida pelo Espírito Santo. E José, ele é rápido em tirar conclusões precipitadas com relação a Maria, porque ficou com medo. Nós não devemos ter medo quando as coisas acontecem de forma inesperada. O medo não pode chegar até o nosso coração. Eu vou falar uma coisa que eu já falei alguns domingos atrás, e eu tenho receio de não lembrar disso no final, na conclusão da nossa mensagem. Mas em Gênesis 3:8, quando o homem peca, e ele escuta a presença de Deus, ele diz assim: tive medo. Tive medo. Quando o medo surge é porque faltou a confiança. Nós geralmente chegamos a conclusões equivocadas sobre o que realmente está acontecendo com as pessoas à nossa volta, e isso traz medo ao nosso coração, nós ficamos chocados, até mesmo decepcionados, quando tiramos conclusões precipitadas. É por isso que Jesus, creio, que ele nos alerta em Mateus 7, versículo 1, para o perigo de julgarmos as outras pessoas. Jesus vai dizer o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, sereis também julgados. Jesus se preocupou. Ele se preocupou com o medo. Ele se encheu de medo. Enquanto Deus trabalhava em seu plano maravilhoso através da vida de José e de Maria, José estava cheio de medo. Às vezes ficamos deprimidos, porque deixamos de descansar na soberania de Deus. Nós esquecemos que Deus está no controle de tudo. Qual é o salmo que os cristãos todos mais gostam? Qual é? Vocês sabem? Salmo 23. Se alguém disse diferente, me perdoe. Mas diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mas quando a gente perde essa noção da soberania de Deus, do cuidado de Deus sobre a nossa vida, nós começamos a achar que as portas se fecharam, nós começamos a achar que o nosso futuro acabou, achamos que a nossa vida perdeu sentido, e nem sabemos que Deus está trabalhando algo novo, glorioso, para nos abençoar e nos surpreender.
José foi confundido pelo medo da infidelidade de Maria, mas não tinha consciência que nela estava se cumprindo o plano de Deus para a sua vida. De acordo com Isaías 7,14, vai dizer o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Em seus temores, José só via pela frente tragédia. Mas Deus estava apontando para o cumprimento de uma promessa, de uma profecia messiânica. José via um futuro trágico e Deus via um caminho cheio de luz. José temia porque não olhava para a circunstância na perspectiva de Deus. Há algo muito bonito, uma ilustração muito bonita que diz que uma criança estava olhando uma mãe tecer algo, e quando olhava para ela tecendo, dizia que aquilo não era bonito, por que ela estava fazendo? E a mãe mostra o outro lado do que estava fazendo. Como ela via, e a criança se admirou da beleza. Às vezes eu e você somos atingidos por situações na nossa existência que nós somos confundidos, somos perturbados, atribulados pelo medo e começamos a tratar mal todos os que estão ao nosso redor, os nossos amados, porque somos confundidos. José foi atingido pelo medo, pois não compreendia o que estava acontecendo. Sócrates vai dizer que podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas ele vai dizer que a real tragédia da vida é quando homens têm medo da luz. Jesus, em João 8,32, vai dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. José pensou que olhou para aquela situação e ele achou que aquilo era pecaminoso, mas na realidade aquilo era sagrado. Ele olhava para Maria não como para ele, Maria é uma mulher infiel, mas na realidade era uma serva fiel e obediente a Deus. O seu ventre hospedava não um fruto de um pecado, mas a obra do Espírito Santo. Ela carregava no ventre não um filho ilegítimo, mas carregava o Filho de Deus. Ela trazia no seu ventre não o fracasso de um sonho, mas o Salvador do mundo. Nós precisamos sempre ponderar com mais prudência, para não sermos precipitados nos julgamentos acerca das surpresas parentais dentro da nossa família. Eu gosto muito dessa ilustração aí, da Pegadas na Areia, e tem 2 pessoas lá, mas tem uma pegada só, onde uma pessoa vai reclamar para Deus, é uma ilustração, não é uma história, onde ele vai dizer assim: Senhor, observei que nos momentos mais difíceis, o Senhor só havia uma pegada, o Senhor tinha me abandonado. E Deus vai dizer o seguinte: não, nos momentos mais difíceis eu te carreguei. Se a gente se precipitar, a gente julga até Deus e diz que Deus não sabe o que está fazendo, porque nós não confiamos no que Ele pode realizar nas nossas vidas. Muitas vezes julgamos os outros de forma precipitada, fazemos juízos temerários, insensatos, impulsivos, e o pior é que nós sofremos com eles, sem conhecimento profundo do que realmente está acontecendo dentro da nossa casa e ao nosso redor. Só Deus conhece. Só Deus pode julgar. Devemos ser mais cautelosos ao julgarmos e ao condenarmos as pessoas que estão, talvez, totalmente fora do que a gente julga e pensa delas. No versículo 19, vai dizer o seguinte: mas José, sendo seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O exemplo de José nos ensina que devemos proteger a nossa família e não a expor. O medo muitas vezes nasce na importância que damos na opinião dos de fora. E esse medo, esse medo de sermos expostos, passarmos vergonha, faz com que a gente queira tomar medidas para não passar vergonha. E José começa a pensar: se ele se divorciasse publicamente, ele estaria fazendo a sua própria defesa. Para proteger, ele teria que expô-la. Para salvar sua honra, ele teria que desonrar Maria. Mas a Bíblia diz que José era homem justo e não queria infamá-la. Quem ama, cobre multidão de pecados. Eu preciso repetir isso. Quem ama,
cobre multidão de pecados. O seu esposo é seu esposo e o seu amor por ele cobre multidão de pecados. A sua esposa é sua esposa e o amor cobre multidão de pecados. Assim como os pais, assim como os filhos. José toma a decisão de amar a tal ponto de não expor. Ele resolve deixá-la secretamente, ou melhor, ele faz isso, mas volta atrás. Ele se dispõe a sofrer o dano. Ele não queria que a reputação de Maria fosse manchada por esse pecado. E temeu o que as pessoas poderiam fazer com Maria. Ele paga o preço. E aí, algumas vezes nós somos chamados a perdoar. E talvez você diga assim: Ricardo, mas não foi eu que eu errei. Não foi eu que cometi o erro, porque eu vou pedir perdão. Mas Cristo também não cometeu o erro. E ele sofre o dano. Ele paga o preço. Esse é o exemplo para nós. De sofrer o dano, de pedir perdão. Perdão, eu não te ofendi, mas eu peço perdão. E José faz isso. Quando tememos o que os outros vão pensar de nós, deixamos de fazer o que Deus nos manda fazer. A nossa responsabilidade é fazer o que Deus determina que façamos. Deus determina que respeitemos o nosso marido, vamos respeitar. Deus fala para a gente amar a esposa e tratá-la como uma parte mais frágil. Se a esposa chora, é porque ela é a parte mais frágil. E a gente tem que tratá-la com a parte mais frágil. Deus fala: não cause ira aos filhos. E nós não devemos causar ira aos filhos. Por mais tentador que seja, falar aquelas palavras de ofensa, nós não podemos, não devemos fazer isso. Como devemos honrar pai e mãe. E a Bíblia não fala que é para fazer isso só quando são boas pessoas. O temor da opinião pública pode nos levar para distante do melhor de Deus para nossas vidas. Se José tivesse entrado no ritmo da cultura, ele não teria experimentado o melhor que Deus tinha para ele. Eu quero bater bem nessa questão do medo da opinião das pessoas, porque isso rege muitas vezes as nossas vidas. E isso pode nos levar a fazer coisas inconscientes. Provérbios 29, 25 vai dizer: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Aquele que está no centro da vontade de Deus não necessita temer a reação das pessoas. O Pedro, os apóstolos, vai falar em Atos 5, 29, que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você não deve agradar aos homens, mas sim a Deus. A voz da multidão, a opinião da massa, nem sempre expressa a verdade, muito menos a vontade de Deus. Eu quero pensar com você que no versículo 20, quando ele vai dizer que enquanto ponderava nestas coisas, José foi tomado pelo medo, sua mente não se desligou do problema. A melhor opção sempre é buscar o esclarecimento em Deus. Quando a gente é tomado pelo medo, há uma confusão, há uma angústia mental. A minha filha mais nova diz assim: pai, eu estou sentindo uma dor aqui no meio do peito. E a gente sempre acha que aquela dor é que eu estou sofrendo do coração. É angústia, é ansiedade, porque o medo chega. E José deve ter passado muitas coisas na mente dele. Por que Maria não falou nada? Por que ela foi para a casa de Isabel? Por que ela passou 6 meses lá? Ele não consegue dormir, a mente dele é um turbilhão, ele entra em crise. E Deus vem ao encontro de José. Nossos problemas às vezes nos tiram o sono. Não conseguimos desligar nossa mente, não conseguimos descansar, não conseguimos raciocinar direito, ficamos aturdidos, confusos. Mas em 1 João 4,18 vai dizer o seguinte: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Lembra do texto que a gente falou lá de João antes, que vai dizer o seguinte: que conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo.
Agora João vai dizer o seguinte: quando você conhece o amor, e o amor, o próprio João vai dizer que Deus é amor, o medo é lançado fora. A falta de confiança em Deus faz com que o medo entre no nosso coração. O medo é o oposto da fé. Onde ele chega, a fé vai embora. Tememos porque desviamos nossos olhos de Deus e deixamos de olhar para a vida na perspectiva de Deus. Deixamos de confiar que Deus está no controle de tudo. Eu quero realmente fechar agora dizendo assim, sobre os assuntos que tem na sua vida. Aonde Deus precisa dizer, não tenha medo hoje. Porque com certeza é possível que você tenha algo dentro da tua existência que fica te tirando a paz. E talvez isso faz com que você trate mal todas as pessoas que estão ao teu redor, crucificando elas, julgando elas. Onde Cristo libertou, você continua aprisionando e andando na contramão da vontade de Deus para a sua vida. Deus é poderoso para encontrar você em seus medos da mesma forma que Ele fez com José e transformar as suas angústias em motivo de celebração. Eu vou fazer uma paráfrase, a Bíblia vai dizer que lance sobre o Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. A mensagem de Natal remove de nós o medo e enche o nosso coração de fé e de esperança e muda a nossa história. Fácil não é. Fácil não é. A notícia do nascimento de Jesus traz sentimentos diversos, como gerou no coração de Herodes, e Herodes trouxe grande destruição. Eu quero te convidar a colocar continuamente perante Deus aquilo que te tira a paz e tomar fé do controle de Deus sobre a sua vida, todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir por nós, te pedir que o Senhor sabe o que passa no coração, o que nos tira a paz. O Senhor sabe o que gera frustração nos nossos corações, o Senhor sabe o que causa ansiedade. E nós queremos colocar isso perante o Senhor, aos pés da cruz, e voltar de lá com a tua paz, que excede todo entendimento. Coloca vigias nas nossas bocas, Senhor, para que não falemos palavras malditas, palavras de morte dentro dos nossos lares, em um momento tão diferente, em um momento tão inesperado. Não permita que os nossos lares sejam destruídos, afetados pela situação, pela preocupação que temos primeiramente de nos agradar. A gente atinja tantas pessoas que estão próximas a nós, que nos ama. Ajuda-nos, ó Pai, que a mensagem do Natal, a chegada de Cristo em nossa vida, traga transformação em nós, através de nós, nos nossos lares, na nossa sociedade, no nome de Jesus. Amém.